Então vamos continuar aqui as análises de Yu-Gi-Oh! De onde a gente parou no último vídeo, que foi lançado já há muito tempo, que a gente estava comentando o arco do Battle City, né? O Batalha da Cidade, como dizia a dublagem antiga, né? Cidade das Batalhas. E naquele vídeo a gente parou no duelo do Yugi contra o Arcana, né? O Pandora, que era aquele carinha que tinha os magos negros. Então hoje nós vamos continuar essa primeira parte do arco do Battle City, e aí em vídeos futuros vamos falar das finais, enfim, vamos seguir em frente. É interessante porque Yu-Gi-Oh! É uma obra que eu já tinha lido completamente uma vez, né, o mangá, e o anime eu vi completo algumas vezes, umas 3 ou 4. E eu sempre tive pra mim que o arco do Battle City era o melhor arco de Yu-Gi-Oh! Era o meu favorito, tinha vários duelos memoráveis, aquela coisa toda. Só que essa leitura agora me fez mudar de ideia. Nesse exato momento eu realmente acho que o Reino dos Duelistas é um arco melhor do que o Battle City, e eu vou tentar explicar por quê. Lendo essa segunda metade do Battle City, eu cheguei a algumas conclusões, ou vou arriscar aqui alguns pensamentos que vão justificar essa ideia que eu mudei, né, da avaliação. Não que o arco seja ruim, tá? Já para colocar isso em pratos limpos logo de cara, o arco é bom, eu ainda gosto do Battle City, muito legal, tem vários méritos, mas eu acho que tem alguns defeitos, algumas falhas que comprometem um pouco o arco, pelo menos se você for comparar em relação ao seu antecessor, que eu acho que não possui essas falhas. E aí a provocação que está lançada aí na thumbnail, ou no título, ou nas duas coisas, é de que o Joey atrapalha, mas não é bem que o Joey atrapalha, é porque eu acho que por meio de a gente pensar um pouco sobre a atuação do Joey nesse arco, a gente consegue ver quais são os pontos negativos que ele tem. Então ele de um jeito ou de outro está envolvido nesses pontos negativos, ainda que ele não seja necessariamente o causador desses pontos, né? E aí o primeiro ponto que me incomoda no Battle City, e que nunca tinha me incomodado em experiências anteriores, eu nunca tinha percebido, mas percebi agora, e eu já comentei isso no vídeo passado, da nossa série de Yu-Gi-Oh!, é que realmente os conflitos do Joey, e a gente pode tratar aqui os conflitos do Joey nesse arco como sendo dois, um deles é completamente artificial. Eu já falei isso no vídeo passado. Teve gente que discordou de mim, mas sem querer parecer arrogante nem nada, mas as pessoas que trouxeram argumentos para combater o que eu disse no vídeo passado, na verdade, talvez tenham se esquecido de coisas que elas tenham visto. Talvez tenha tempo que elas leram ou assistiram Yu-Gi-Oh! E aí elas não lembram de alguns detalhes, porque o meu ponto sempre foi o seguinte: não faz sentido o principal conflito do Joey no arco de Battle City ser que ele quer se provar um grande duelista, porque ele já tinha se provado um grande duelista no arco passado. E aí muita gente respondeu dizendo, não, mas ali ele dependia do Yugi, ali ele não tinha se provado completamente ainda um duelista de verdade, porque ele estava sob a aba do Yugi e tudo mais. Só que o ponto é que isso não é verdade, porque os dois últimos duelos do Joey no arco do Reino dos Duelistas já demonstraram de maneira cabal que ele já tinha superado esse estágio, que foi o duelo que ele lutou ao lado do Yugi contra Paradox, e ali tanto o Yugi ajudou ele como ele ajudou o Yugi. Então não é verdade que ele foi carregado pelo Yugi naquele duelo. Ele duelou em pé de igualdade ali. E em seguida, o duelo contra o Bandit Keith, ele não recebeu ajuda nenhuma do Yugi. Ele derrotou um dos melhores duelistas do mundo com seus próprios méritos. Então, o Reino dos Duelistas tem como um dos seus pontos fortes, e nós falamos disso nos vídeos que comentamos esse arco, uma evolução orgânica, natural e completa do Joey com relação ao seu valor enquanto duelista. Então, para o Takahashi chegar agora e falar que o Joey quer provar que ele é um duelista de verdade, que ele só vai aceitar o Dragão Negro quando ele demonstrar que ele é digno, é reabrir um conflito que já estava fechado, é trazer de novo um ponto de drama que já estava resolvido de maneira completamente artificial, né? Então isso por si só faz com que o Battle City, comparado com o arco do Reino dos Duelistas, seja inferior, porque o Reino dos Duelistas, e isso eu também comentei nos vídeos, uma das partes mais interessantes dele é que ele é uma teia de relações entre vários personagens que vão entrando e saindo da trama, cujos interesses vão se entrelaçando de uma maneira interessante e orgânica e que faz sentido para todo mundo. Então é uma estrutura mais complexa, não chega a ser complexa, mas ela é mais complexa do que a do Battle City. No Battle City você tem a parte do Yugi, a parte do Joe e a parte do Kaiba, mas a parte do Kaiba é mais simples do que ela é no Reino dos Duelistas, e a parte do Joey, ela é artificial, como eu estou explicando aqui. Então é uma estrutura mais simples do que a do arco passado e que é menos bem feita do que a do arco passado. Então, nesse sentido, eu vejo dois passos atrás, né? Um ou dois passos atrás desse arco em relação ao Reino dos Duelistas. O segundo conflito do Joey, que é a história de que ele está lutando para dar coragem para a irmã dele, porque a irmã dele fez a cirurgia, mas ela ainda não tem a coragem de tirar a venda dos olhos, porque ela tem medo de, talvez,
perceber que pode não ter dado certo, e aí a esperança dela, que ela cultivou por tanto tempo, vai por água abaixo, essa coisa toda. Esse conflito, ele não é o mesmo do conflito que tinha no Reino dos Duelistas em relação ao Joey estar lutando pela sua irmã, mas vamos convir que ele é muito parecido. Ele não é igual, mas vamos convir que ele é muito parecido. Ele é derivado, completamente derivativo do conflito do Reino dos Duelistas. Então a impressão que dá é, o Takahashi não tinha muito o que fazer com o Joey nesse arco. Ele não tinha muito onde botar o Joey nesse arco, mas o Joey é um queridinho do povo. As pessoas gostam dele, o público de Yu-Gi-Oh! Adora o Joey. Principalmente por todo o trabalho que foi feito nos arcos passados e eu acho que principalmente no Reino dos Duelistas. Para trazer o Joey como um grande personagem, né? Como um personagem que se envolvia mais diretamente na trama, que tinha personalidade e tal. E aí por conta disso ele meio que se viu obrigado, entre aspas, a colocar o Joey, ainda que ele não tenha tido um bom motivo narrativo para fazê-lo. Então, os dois conflitos do Joey, um é artificial e o outro é completamente derivativo, uma semicópia do conflito que tem no Reino dos Duelistas. Então, esse é o primeiríssimo problema que eu vejo que torna Battle City um pouquinho abaixo do Reino dos Duelistas. O conflito do Yugi no Battle City é excelente, tá? Do faraó, as suas memórias, a sua relação com o Merrick. O Merrick é um vilão para mim tão bom quanto o Pegasus, e a parte do Yugi é tão boa no Battle City, talvez até melhor do que a do Reino dos Duelistas, né? Porque no Reino dos Duelistas ele tava lá duelando pra salvar o avô, uma coisinha mais básica, e aqui não, aqui tem ligação com o passado, com as memórias do faraó, então é mais conectado com a lore de Yu-Gi-Oh! De um modo geral, né? Com aquela mitologia. Então a parte do Yugi sim, agora a do Joey, e a própria parte do Kaiba também no Battle City é bem menos inspirada, bem menos brilhante do que a do Reino dos Duelistas, porque lá ele tava lutando pelo Bokuba, ali ele teve que passar por evolução de personagem, várias coisas. Aqui ele, eu quero a carta dos deuses egípcios, eu quero derrotar o Yugi e tal. Funciona, não tô dizendo que não funciona, mas me parece inferior ao que foi construído no arco passado. Só que tem mais coisas envolvendo o Joey, fora os conflitos principais que, na minha opinião, não justificam a sua presença na trama. Tem mais algumas coisinhas que eu quero comentar que tem a ver diretamente com os duelos nos quais o Joey está envolvido. Só que antes de entrar nisso, eu quero fazer uma barriga, eu quero fazer uma explicação prévia que acho que vai servir de base para o que nós vamos falar quando a gente for comentar os duelos. Eu já cheguei a comentar em vídeo recente que eu cada vez mais estou pensando em desenvolver ideias filosóficas mesmo, vamos chamar assim, acerca da arte da narrativa, da crítica de arte, da avaliação de arte, enfim. Cada vez mais essa é uma coisa que me interessa fazer porque a minha pira ultimamente está sendo querer construir alguma coisa aqui nesse canal. Para além de fazer análise de obras, querer construir alguma coisa. E uma das coisas que eu venho pensando ultimamente, e que eu já expressei em vídeo passado, que foi um dos vídeos do Diário de Zé Médio, eu não vou lembrar qual agora, mas em algum vídeo eu cheguei a comentar que eu comecei a me incomodar um pouco com o artifício retórico de uma pessoa que está analisando uma obra de arte fazer recorrências ao público. No sentido de, isso aqui é ruim porque o público não vai gostar. Isso aqui é ruim porque o público vai achar chato. Isso aqui é ruim porque o público não vai aceitar bem. Ou então isso aqui é bom porque o público ficou engajado. Isso aqui é da hora porque o... Enfim, vocês já me viram fazer esse tipo de argumento muitas vezes. E eu fiz isso, principalmente muito no início do canal. Mas eu tô cada vez ficando menos satisfeito com esse tipo de explicação, porque ele depende muito da ideia do público de carne e osso, que é uma coisa muito variável. E aí eu vou fazer referência a uma reflexão que a gente fez no primeiro vídeo de Boku no Hero aqui do canal, que foi aquela reflexão que eu fiz sobre o Bakugou, né? Porque a maioria das pessoas gosta do Bakugou. A maioria dos fãs de Boku no Hero gosta do Bakugou. No entanto, o Bakugou é escrito para ser um personagem odioso. Então, se eu for ficar me pautando sobre o que é bem feito ou mal feito em cima do que o público achou, então eu tenho que chegar à conclusão de que o Bakugou é mal escrito. Ou de que tinha alguma coisa que o Horikoshi deveria ter feito com o Bakugou que ele não fez para que as pessoas o odiassem. Porque claramente ele é escrito para ser um personagem não gostável, mas ele é adorado pelos fãs de Boku no Hero. E assim, a gente sabe como é que é fã de anime, fã de mangá. A gente sabe que o Bakugou não é gostável. Não é gostável não. Ele não é adorado porque as pessoas o analisam narrativamente. Porque as pessoas pensam assim, não, ele foi feito para ser não gostável, então eu não gosto das atitudes dele, então ele está bem escrito, então eu gosto dele. Porque eu gosto do Bakugou nesses termos. Eu gosto do Bakugou no modo como ele é construído na obra. Do modo como ele é colocado na obra. Porque ele cumpre o seu propósito. Mas a gente sabe que o público médio, a maioria das pessoas não analisa desse jeito. A maioria das pessoas gosta porque gosta. Então, não, eu tenho simpatia por esse personagem. Eu acho ele legal. Eu acho ele cool. E o Bakugou não foi feito para ser cool. Então,
se eu for depender a avaliação das coisas com base no que o público acha ou deixa de achar, eu teria que chegar à conclusão de que alguma coisa faltou pro Horikoshi, pro Bakugou ser odiável. Só que o que faltou? Porque quem lê as páginas de Boku no Hero percebe que não faltou nada, tá tudo muito claro ali. Que o Bakugou é uma pessoa que tem problemas, é uma pessoa que tem comportamentos detestáveis e ele não é simpático, herói. Só que as pessoas têm direito de gostar. Beleza, eu não tô querendo obrigar ninguém a desgostar de nada ou a gostar de nada. Eu só tô querendo dizer o seguinte, a gente não pode fazer as nossas análises, a gente não pode fazer a qualidade de uma obra depender do modo como o público a recebe, entendeu? Então, isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo, mas essa é uma coisa que vem povoando a minha mente há muito tempo, e nesse vídeo do Diário do Zé Médio que eu mencionei, eu falei muito de um vídeo que eu fiz de Cavaleiros do Zodíaco. Vocês lembram que eu fiz uma série de Cavaleiros do Zodíaco? Se vocês não assistiram, assistam porque é uma boa série. No primeiro vídeo de Cavaleiros do Zodíaco que eu fiz, eu falei do ritmo narrativo de Cavaleiros do Zodíaco, que pra mim é o principal problema daquela obra, né? Porque ele é muito apressado, e esse é um problema constante em Cavaleiros. Só que quando eu tava explicando a questão do ritmo narrativo, eu cheguei e falei assim, não, o ritmo muito apressado, ele é ruim porque você deixa de desenvolver certas coisas. Então, o personagem não é desenvolvido o suficiente, a trama não é desenvolvida o suficiente, a luta não é desenvolvida o suficiente, etc. Beleza. Só que na hora que eu ia explicar qual é o problema de uma narrativa ser muito lenta, eu dizia que o problema é porque os fãs vão achar chato, porque o leitor vai achar chato. Só que pra você refutar um argumento desse é muito fácil, basta você chegar e dizer, não, eu não achei chato não. E aí pronto. Aí eu vou ter que dizer o quê? Ah, não, beleza, então é bom, porque eu disse que as pessoas vão achar chato e o cara disse que não achou chato. Então é isso aí. É ruim pra quem acha ruim. Ou seja, a análise vira tautológica. Ah, isso aqui é ruim pra quem acha ruim e é bom pra quem acha bom. Não explica nada, não analisa nada e, portanto, não serve como uma categoria de crítica de arte, de maneira geral. Então, como é que eu posso... Essa é a pergunta que vem martelando na minha mente. Como é que eu posso fazer uma análise de arte que elimine os aspectos subjetivos impróprios de uma análise de arte? Eu digo impróprios porque eu obviamente não quero eliminar a subjetividade da análise da arte, porque não é possível. Não é possível e nem é desejável. Então, algum grau de subjetividade sempre vai existir e nesse sentido eu mantenho todas as posições que eu expliquei lá naquele vídeo no qual eu, entre aspas, ensinava a analisar anime. Minha posição continua sendo a mesma. A atividade da crítica é uma atividade no meio termo entre o objetivo e o subjetivo. Só que você fazer a qualidade de uma obra depender do que o leitor concreto vai achar ou deixar de achar é uma subjetividade excessiva, na minha opinião, por causa disso. Por causa que, em última instância, a sua análise vira tautológica, se você se apega muito a esse critério. Você termina caindo no, quem acha bom, e pra quem acha ruim, então é ruim. Tá, mas isso explica o quê? Isso analisa o quê? Então eu estou tentando, ainda é um trabalho em progresso, um trabalho que está iniciando, eu estou tentando começar a estabelecer critérios que dependam cada vez menos de você fazer recorrência ao leitor de carne e osso. Em outras palavras, o que eu estou tentando buscar aqui é a morte do leitor. Já está todo mundo muito acostumado com a morte do autor, né? Que não é uma morte completa do autor, mas é uma morte do autor enquanto figura de carne e osso, das suas intenções psicológicas, do que ele quis ou deixou de querer fazer quando escreveu a obra. E a gente tem que tentar procurar uma morte do leitor nesse sentido também. O leitor de carne e osso, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, importa muito pouco para você saber se uma obra é boa ou ruim. Porque você pode gostar de qualquer coisa e você pode desgostar de qualquer coisa. Então até aí, o gostar é o reino da subjetividade. A qualidade de uma coisa não pode depender disso daí. Até porque se fosse assim, todas as análises iam depender de enquete, né? Faz uma enquete de popularidade aí. O personagem é popular, então ele é bom. Se ele não é popular, ele é ruim. É isso. Ou então se ele não é popular, ele foi feito para não ser popular, então ele é bom. Então, a obra que vendeu muito é boa e a obra que vendeu pouco é ruim. Esse tipo de coisa. Então não é assim que funciona, né? E por que eu tô fazendo essa barriga aí? Provavelmente esse tema vai voltar em algum vídeo específico sobre isso. É muito provável que cada vez mais eu vá trazendo vídeos metodológicos aqui, vídeos que explicam a metodologia que eu acredito de análise de arte, enfim. Esses vídeos mais abstratos, mais teóricos, talvez apareçam mais por aqui também. Mas por que eu tô fazendo essa barriga pra falar de Yu-Gi-Oh? Pra dizer o seguinte, cada vez mais eu tô me inclinando pra uma análise, não é me inclinando pra uma análise formal da arte, porque eu sempre disse que eu prefiro fazer análises formais da arte. Isso não é uma novidade aqui no canal, e é uma coisa até que eu sinto que muita gente não compreende às vezes. Eu acho que talvez eu tenha que fazer um vídeo específico sobre isso também, porque é uma coisa que muita gente parece não compreender quando eu digo que eu faço uma análise formal da arte e conteudística pouco, né? Pouco conteudística e muito formal. Mas o que eu quero dizer é assim, tem certas coisas, tem certos elementos que eles são bons não porque o leitor vai ficar satisfeito, mas porque eles apontam para uma perfeição formal
daquele elemento de uma obra de arte. Por exemplo, o foreshadowing, um bom foreshadowing, ele não é bom porque o leitor se sente satisfeito. Pelo menos é nesse rumo que eu estou tentando trazer a análise aqui das coisas a partir de agora. Ele é bom porque isso faz com que a forma da escrita, com que o enredo, que lida com ligações lógicas dos eventos do roteiro, esteja mais bem amarrado. E estar mais bem amarrado é a perfeição do enredo, vamos dizer assim. Um enredo mais bem amarrado é mais perfeito do que um menos amarrado. É uma questão da forma daquilo que nós entendemos por enredo. Então não tem nada a ver com, o leitor... Beleza, o leitor vai se sentir satisfeito. Mas o leitor se sentir satisfeito é um efeito secundário de você estar enxergando a beleza própria daquele elemento de uma obra de arte, que é o enredo. Então, a beleza própria do elemento da obra do enredo é a amarração, é a concatenação lógica das coisas. E o problema do furo de roteiro é isso. O furo de roteiro é onde você vê falhas na amarração lógica dos eventos. Então, isso é um defeito na forma do que nós entendemos por enredo. Enfim, talvez eu explique isso melhor em outros vídeos, em outras ocasiões, mas para os propósitos de Yu-Gi-Oh! E da análise do Battle City, o que importa é o seguinte: certamente um dos elementos que compõem a beleza da forma de uma obra de arte é a coerência consigo mesma. Uma obra de arte não precisa ser coerente com o mundo real. Ela não precisa seguir as leis da física, ela não precisa seguir a ciência, ela não precisa seguir o que é lógico no nosso mundo. Se ela quiser, ela pode tentar, mas ela não precisa. Agora ela precisa ser coerente consigo mesma. E se for ter contradição, que seja uma contradição consciente, que seja uma contradição que o autor coloca para propósitos específicos que você consegue identificar. Agora, uma contradição que não serve a propósito nenhum, uma contradição que é inconsciente, é um defeito da forma. E contradição, meus amigos, não é só contradição de enredo, não. Não é só contradição de, ele estabeleceu uma regra no enredo e depois ele não seguiu, né, que é o furo de roteiro. A inconsistência ou a contradição pode se dar em vários níveis. Ela pode ser uma contradição de tom, ela pode ser uma contradição entre os vários estratos da obra. Enfim, essa é uma ideia que eu também pretendo fazer um vídeo específico em algum momento. E aí agora a gente volta para Yu-Gi-Oh! Um dos motivos pelos quais as pessoas gostam mais do Battle City do que do Reino dos Duelistas é porque no Reino dos Duelistas os duelos seguiam um pouco as regras do card game, né? Isso aí a gente já falou no vídeo e é senso comum, é batido, né? É matéria paga já para todo mundo que fala de Yu-Gi-Oh!, do anime de Yu-Gi-Oh!, do mangá de Yu-Gi-Oh! O Reino dos Duelistas não seguia as regras do card game porque as regras não existiam, e é por isso que as pessoas tendem a achar o Battle City melhor, porque o Battle City, de um modo geral, segue mais as regras. Já tem a regra do tributo, você já não tem mais tantos elementos de RPG, então você é menos moda caralha na hora de escrever os duelos, né? No Battle City, e portanto, as pessoas tendem a preferi-lo em relação ao Reino dos Duelistas, e era esse o principal motivo pelo qual eu preferia também esse arco ao Reino dos Duelistas, porque os duelos pareciam melhores, porque eles seguiam regras mais amarradas e mais estritas do duelo, né? Do monstros de duelo. Só que, analisando os duelos dessa segunda metade, eu cheguei à conclusão de que o Battle City é um arco inconsistente nesse aspecto. Porque os duelos do Joey, e aí voltamos a trazer o Joey para os holofotes, para o centro das atenções, os duelos do Joey frequentemente são a moda caralha. Agora veja, o Reino dos Duelistas era coerente em ser a moda caralha. Ele era a moda caralha porque todos os duelos eram assim porque as regras não estavam feitas. Então naquele momento o Takahashi tinha em mente que o Monstros de Duelo ia se pautar muito por regras de RPG e dessa maneira ele mais ou menos foi tocando todos os duelos daquele arco. Mesmo que você ache que é uma forma mais primitiva de escrever os duelos, e eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas mesmo que você ache isso, você há de convir comigo que ele manteve a coerência nisso daí durante todo o arco. No arco do Battle City, ele já tinha abandonado supostamente esses elementos de RPG, já tinha deixado de lado isso para adotar regras mais parecidas com as regras do card game que aí já tinham sido criadas, e os duelos passaram a ser mais coerentes de acordo com esse sistema de regras e menos dependentes de uma lógica do mundo real ou de uma lógica de RPG. Só que tem duelos no Battle City que seguem a lógica completamente de RPG e que colocam regras que simplesmente não fazem o menor sentido com card game. Então, além desses duelos por si sós seguirem regras outras que não são as regras do card game, que é o defeito, entre aspas, que muita gente aponta no Reino dos Duelistas, ele cria uma contradição do arco consigo mesmo. Pera aí, Takahashi, você vai adotar o card game ou não vai? Você vai adotar as regras estritas do jogo de carta ou não vai? O que não dá é para você botar alguns duelos fazendo isso e outros duelos não fazendo isso. E, infelizmente, quem sofre com essa inconsistência é o Joey, porque são os duelos do Joey que mais tem esse problema. Então, nessa parte que nós vamos comentar aqui, você tem, por exemplo, ela começa com o duelo de Joey e o Evil. E esse é um duelo
Ok, é um duelo interessante, é um duelo no qual o Takahashi segue aquela estrutura que ele é muito bom em fazer, que ele fazia já desde o Reino dos Duelistas, que é colocar o herói numa situação na qual ele praticamente não tem saída, né? Então o Evil coloca lá o Parasita no baralho do Joey, e o Parasita infecta todas as cartas do Joey, então as cartas do Joey viram insetos, independentemente do tipo das cartas, elas viram insetos, e aí o Evil coloca uma armadilha que impede os insetos de atacarem, então o Joey não pode mais atacar no duelo, e depois o Evil coloca a rainha inseto no campo e ela vai ganhando força para cada inseto que tem. Então ela ganha força dos monstros do Joey, o Joey não pode atacar e ele fica completamente vulnerável, só esperando a morte certa, vamos dizer, só esperando a derrota. E aí o Takahashi é sempre muito bom em trazer soluções para esses dilemas, para essas situações nas quais o herói parece que não tem como sair, e ele sempre vem com soluções criativas, e essa é uma das grandes forças da escrita dos seus duelos, né, dos seus, entre aspas, combates. Só que o problema é, tá, e como é que o Joey sai disso então? Como é que o Joey sai desse dilema? Ele sai desse dilema da seguinte forma: ele bota o Gearfried, que é um guerreiro de aço, uma carta que faz parte do baralho do Joey, e aí o Takahashi diz, como ele é de aço, então o Parasita não o afeta. Pô, mas isso não é a regra do card game, né? A regra do card game é que o Parasita, assim, não sei se é a do card game oficial, né? Mas a regra do card game, como estava sendo construída no arco, é o Parasita infecta os monstros do baralho que ele está inserido. Ponto. Não tem negócio de, não, se for de metal, ele não... Essa lógica de que se o monstro for de metal, ele não é infectado pelo Parasita, ela depende de uma mentalidade de RPG que é, não, ele tem uma armadura de ferro, o Parasita não consegue penetrar. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Só que faz sentido se você tentar pensar na lógica de um RPG, de elementos, de armaduras, de não sei o que e tal. Não é a lógica do card game. O card game é, o Parasita tá no baralho, ele vai infectar os monstros e acabou. Então a solução, perceba que eu não estou falando de uma jogada específica no meio do duelo. Eu estou falando a solução, a jogada que solucionou o duelo pro Joey, dependeu da mentalidade do Reino dos Duelistas, que era supostamente a mentalidade que tinha sido abandonada no Battle City. Então, o duelo estava muito bom, só que na hora de resolver, o Takahashi infelizmente teve que apelar para uma solução que já não cabia mais nesse arco, porque já não é mais por essa lógica que os duelos de Yu-Gi-Oh! Estavam operando. Aí tudo bem. No duelo seguinte do Joey, e depois nós vamos falar dos duelos do Yugi, mas o próximo duelo do Joey é contra o Mako. E esse duelo é péssimo, tá? Esse duelo é um dos piores duelos de toda a franquia, nem porque ele não entretém. Ele entretém, ele é legal, é divertido, é aquela coisa toda. O Mako também coloca várias dificuldades pro Joey e tal. Mas ele é um duelo ruim porque em quase todas as jogadas ele segue a lógica do RPG. Então você vê o Mako aqui usando a mesma estratégia que ele usou no Reino dos Duelistas, que já não deveria mais funcionar no Battle City, porque eu tô escondendo meus monstros debaixo da água. Não existe isso. Não existe esconder os monstros debaixo da água. Você não está vendo os meus monstros. Não existe, eu tô com um monstro escondido aqui porque ele tá nas costas da baleia. Não tem monstro em costa de baleia nenhum. Tô usando o cenário a meu favor. Não tem usar cenário a seu favor. No card game o cenário a seu favor é o seguinte: se o campo for de água, os seus monstros de água ganham força. Pronto. Se o campo for de não sei o que, os monstros de não sei o que ganham força. Essa é a lógica. Não tem esse negócio de, não, vou usar os elementos do campo para esconder meus monstros, para intocar ele, ou então você botou uma armadilha que é um buraco no chão, então se meu monstro for voador, ele não é pego pelo buraco no chão. Não tem. Não é assim que opera o card game. Só que o duelo do Mako, ele é todo em cima desse tipo de lógica. Não, porque eu coloquei a kunai concorrente ainda tá presa na sua baleia e eu vou lá e dou um golpe elétrico, e o golpe elétrico, como nós estamos na água, ele ganha força. Não, essas coisas foram deixadas para trás. Então esse duelo ele é ruim porque ele é completamente incoerente com o tom do que é Battle City. E é mais um duelo do Joey que é resolvido à moda caralha, porque ele é todo, o andamento dele é todo dado à moda caralha. Aí não é só pro Joey não, o Mako também usa um monte de coisa em seu favor, que é basicamente a lógica do RPG também. Mas não é mais a lógica que o arco tá se pautando. E mesmo o último duelo do Joey nessa parte, que é o duelo do Joey contra o Yugi, né? O Joey com a sua mente dominada pelo Merrick. É um duelo completamente básico, né? Tinha tudo pra ser um baita duelo e ele é uma boa parte do arco. É uma boa parte pelos motivos emocionais, né? Toda aquela coisa do Joey tá se voltando contra o Yugi, mas do Joey tá sendo controlado pelo Merrick e a crueldade do vilão, né? E é engraçado que o Kaiba chega e diz, não, isso aí nem eu faria, aí já é demais. Não faria o quê, meu amigo? Você contratou um psicopata com a serra elétrica pra desmembrar os caras. Que não faria o caralho, que não faria. Você queria matar os caras na cadeira elétrica. Tanta atrocidade que o Kaiba fez antes do Reino dos Duelistas, ele queria meter agora que não, isso aí já é demais até pra mim. Que conversinha mole essa? Quem conhece que compra, animal. Mas a parte mais interessante é a parte emocional desse duelo. O duelo em si, tanto faz como tanto fez, a verdade é essa. Mas mesmo nesse duelo
cujo foco não está no duelo, não está no jogo de monstros, porque é um jogo, o andamento dele é mais simples, as soluções são mais simples, porque o Takahashi está mais preocupado com a relação do Yugi com o Joey, né? Dentro dessa confrontação, do drama que o duelo do Yugi com o Joey causa. Ainda assim, você ainda tem um momento de inconsistência que é a resolução, porque depois que o duelo acaba, né, o Merrick montou uma armadilha que é, quem zerar os pontos de vida do seu adversário consegue abrir a caixa, pegar a chave e se desvencilhar da âncora e aí pronto, e aí não morre. E aí quem perdeu vai afundar no mar e é isso aí. E como é que se resolve essa questão toda? Se resolve da seguinte forma: o Joey supostamente vence o duelo, então ele zera os pontos do Yugi, né? Então zerando os pontos do Yugi, ele abre a caixa, que tem a chave dele, ele se desamarra da âncora, e aí depois que o duelo já tá acabado, ele manda o dragão negro atacá-lo pra zerar os pontos de vida dele, mas isso não é possível, meu amigo. Se o duelo já acabou, o duelo já acabou. Não tem um negócio, o dragão ainda está deitado ali, então eu ainda posso dar uma ordem pra ele me atacar. Não tem, não há essa coisa aí. Então, infelizmente, os duelos do Joey simbolizam, caracterizam aquilo que a gente está apontando desde o início do vídeo, que é o Joey meio que não se encaixa nesse arco. O fato de o Joey não ter um conflito nesse arco, ele é de maneira meio macabra simbolizado pelo fato de que os duelos dele também todos parecem meio deslocados. Os duelos dele parecem duelos do reino dos duelistas encaixados de qualquer maneira no Battle City. É por isso que eu digo, o problema não é o Joey, não é que o Joey virou um personagem ruim, não é que eu não gosto do Joey, e não é nem que eu não gosto dos duelos do Joey em si. Como eu disse, o duelo do Evil é legalzinho. Se for pelo valor de entretenimento, eles têm valor de entretenimento. Mas assim como os conflitos dele não conseguem encontrar um lugar dentro do Battle City, não conseguem se encaixar logicamente dentro da história que está sendo contada, o Takahashi não consegue integrá-lo organicamente à narrativa, os seus duelos também não são nada orgânicos, as soluções não são orgânicas, as jogadas não são orgânicas, nada que tenha a ver com o Joey nesse arco se desenrola de uma maneira orgânica. E é por isso que eu digo que o problema desse arco, entre aspas, é o Joey. Não é causado pelo Joey, mas ele está envolvido nesse grande defeito do Battle City em relação ao reino dos duelistas, que é a falta de coerência consigo mesmo, a falta de coerência interna. Porque o reino dos duelistas, viajado quanto fosse, ele seguia as suas próprias regras. Ele estabelecia lá que não, beleza, o duelo vai se pautar dessa maneira, e de um modo geral ele seguia. Pode ser que tenha um duelo ou outro que a própria lógica do arco não fosse respeitada, mas de um modo geral ele tinha coerência consigo mesmo. Agora o Battle City não. O Battle City, ele estabelece certas coisas que ele mesmo não consegue cumprir. Ele bota personagens que ele mesmo não consegue justificar, né? Tô falando do Joe especificamente. Então, o principal problema é esse. O principal problema do Battle City, que faz pra mim o Battle City ser um pouco inferior ao reino dos duelistas, é que ele não tem coerência consigo mesmo. Ele é formalmente menos bem feito, menos polido do que o reino dos duelistas. E quando a gente coloca o Joey no centro das atenções, a gente percebe isso de maneira muito clara, entendeu? Agora compare isso com os dois duelos que o Yugi tem nessa parte, que é o duelo contra o Strings, que pra mim é um dos melhores duelos de toda a franquia. O duelo do Yugi contra o Strings é a prova de que, assim, quando o Takahashi conseguia fazer um duelo de cabo a rabo, seguindo a lógica dos duelos do Battle City, esses duelos eram melhores do que o do reino dos duelistas, porque são duelos onde as regras são mais estritas, onde a liberdade do escritor de tirar soluções é menor, então ele tem mais dificuldade de tirar uma solução que seja coerente, que seja coesa, que faça sentido com o problema apresentado. Então, quando ele consegue fazer, aí é obra de gênio. Só que o problema é que quando o Joey estava envolvido, ele não conseguia fazer, por algum motivo. Mas o duelo do Yugi contra o Strings, né, convencionou-se chamar de Strings no ocidente, que é aquele que é só um mímico, né, que é o duelo que o Slifer aparece, aquela coisa toda. Puta de um duelo. É um duelo no qual o Merrick, né, que é quem tá na verdade duelando, coloca o Yugi numa sinuca de bico, e ele coloca o Yugi também numa situação daquela na qual o Merrick constrói um loop no qual ele vai sempre se fortalecendo, né? Porque o Slifer vai ficando mais forte cada vez de acordo com o número de cartas que você tem na mão. E aí o Merrick botou uma carta lá para ficar com cartas infinitas na mão e criou um sistema de defesa impenetrável. Então ele não podia perder ponto de vida, o monstro dele ia ficar cada vez mais forte, e aí a derrota do Yugi era questão de tempo. E é isso que o Yugi usa contra ele. Então a solução desse duelo é genial, porque o Yugi consegue ele consegue explorar um defeito do loop, que supostamente era um loop que estava
favorecendo o Merrick. Só que o Merrick perdeu por causa desse loop que ele mesmo criou, porque na hora que o Yugi tirou uma engrenagenzinha daquilo dali, o sistema todo desmoronou. Então é uma solução muito elegante para um problema que parecia insolúvel. Então assim, quando ele consegue acertar, ele consegue fazer uma coisa que é muito perfeita do ponto de vista do enredo. É uma forma muito, muito bem orquestrada do ponto de vista do enredo. E por que é bem orquestrada? Aí sim, causa prazer em quem lê. Quem lê olha e diz, puta que pariu, aqui sim, isso é que é uma solução, isso é que é. Não forçou nada, não inventou nada, pegou os termos nos quais o problema estava colocado e achou uma solução que parecia impossível. Aí sim, é genial. E o outro duelo do Yugi, que pra mim também é um dos melhores duelos de toda a franquia, que é Yugi e Kaiba versus Umbra e Loomis, né? Também são o Máscara das Trevas e o Máscara da Luz, mas que no ocidente se começou a chamar de Umbra e Loomis, que é um baita duelo também, porque é um duelo que além dele ser muito bom do ponto de vista das regras dos monstros de duelo, ele é um duelo que tem uma camada psicológica muito forte, porque ele tem uma temática muito forte. Na verdade, o do Strings também tem uma temática muito forte, que é o tema da liberdade, né? Porque o Merrick se sente preso pelo seu destino de servir ao faraó, tem uma hora que ele prende o Yugi numa gaiola de ferro, e o Strings é todo cheio de corrente, de não sei o que. Então tem uma temáticazinha simbólica lá de liberdade, que, enfim, pra quem gosta de simbolismo, tá aí. Mas no duelo contra Umbra e Loomis é uma questão de espírito de equipe, né? Se você fica mais forte ou mais fraco quando você se junta aos outros, porque o Kaiba tá lá defendendo o individualismo, eu duelo só por mim mesmo, eu não quero saber de nada, eu só posso confiar na minha própria força, aquela coisa toda. E o Yugi tá tentando fazer um argumento de que quando você junta forças, você é mais forte. E o tema do duelo é esse, e isso acrescenta um elemento psicológico a esse duelo, porque em algum momento o Kaiba meio que aceita essa lição e ele começa a mexer com o espírito de equipe dos adversários. Então ele fica fazendo blefs para fazer os caras perderem a confiança um no outro. E aí eles que jogam por música, né, que tem uma combinação por música ali, eles têm um trabalho em equipe muito bem orquestrado, vão começando a perder essa afinidade, vão começando a perder esse entrosamento, e é aí que eles começam a perder o duelo mesmo propriamente dito, né? E aí eu também tenho o simbolismo de que o monstro que o Yugi bota é uma junção de monstros, que é o Valkyrion, enfim, tem toda a questão simbólica legalzinha, mas o que eu gosto muito é que tem essa carga psicológica, tem esses blefs, tem essa coisa do trabalho em equipe, que é um tema que vai perpassando todo o duelo, e o duelo é maravilhosamente bem feito do ponto de vista das regras. É mais um desses duelos nos quais o Takahashi consegue criar o dilema para os heróis e resolver o dilema de uma maneira elegante e sem forçar a barra, né? Utilizando os mesmos termos dos problemas que ele colocou. Então, quando é só o Yugi que está nesse duelo, ele consegue fazer isso. A mesma coisa ele fez no duelo lá do carinha do Exodia. Contra o Arcana já não, contra o Arcana já tem alguns problemas o duelo que a gente apontou no vídeo passado. Mas contra o carinha do Exodia também o Yugi resolve de uma maneira elegante e tal. Agora, quando o Joey está envolvido, infelizmente, esses duelos pecam muito na coerência do enredo consigo mesmo e no tom que esse arco quer adotar. Então, o meu ponto geral é, agora que eu terminei essa primeira parte do Battle City, né? É um arco muito bom, porque o conflito principal é muito bom. O conflito do Yugi é muito bom, do Faraó é muito poderoso. O Merrick é um grande personagem, baita vilão. Você tem alguns duelos muito memoráveis, então você tem coisas extraordinárias, né? Você tem os deuses egípcios, que são grandes entre as personagens, sei lá, monstros de duelo muito bons. Então você tem coisas excelentes aqui. Mas você tem, de uma maneira que eu não esperava, porque na minha cabeça sempre foi a ideia de que não, o reino dos duelistas é que é meio de todo jeito, é legal, é bem feito, é bem da hora de assistir, mas é meio construído de todo jeito, tal, enquanto que o Battle City é mais amarradinho, é exatamente o contrário. O reino dos duelistas, ele parte de uma estrutura mais complexa, ainda que não seja precisamente complexa, mas é mais complexa, e ele consegue desenvolver essa estrutura mais complexa de maneira mais coerente do que o Battle City, que parte de uma estrutura mais simples e ainda se enrola às vezes. É por conta disso que eu mudei a minha opinião acerca de qual dos dois arcos é melhor, por causa desses defeitos que eu apontei. E, bom, é isso. É um vídeo no qual a gente conversou sobre muitas coisas. Eu levantei muitas lebres que eu acho que eu vou desenvolver em outros vídeos. Mas o panorama geral é esse. O Battle City é um arco muito bom, mas não é tão bom quanto o Reino dos Duelistas. E infelizmente o nosso querido amigo Joey está envolvido nos principais problemas que esse arco tem, de um jeito ou de outro. Direta ou indiretamente ele está envolvido. Que é muito estranho, porque ele foi um dos grandes pontos positivos do arco do Reino dos Duelistas. Então a loucura é meio essa aí. Beleza, meus amigos? Por hoje vai ser isso. Deixa teu like, ajuda aí o canal a continuar crescendo. E vamos ver aí se eu consigo fazer finalmente o vídeo de Hunter x Hunter ou se vem qualquer outra coisa aí. Porque, sei lá, tô enrolando demais com esse vídeo, né? Tchau.